Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus amados, é sempre um privilégio, uma alegria poder estar na casa do Senhor, poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E Deus colocou uma palavra no meu coração, um texto muito conhecido em nosso meio, e Deus falou de uma forma diferente. E assim como Ele impactou o meu coração, tenho certeza que assim será no seu também. Amém? Então, eu convido os irmãos que abram lá no Evangelho do Senhor segundo Lucas. Lucas, no seu capítulo de número 24. Tenho certeza que hoje, nesse momento de ceia, Deus ele já começou a falar conosco em meio aos louvores, em meio à ministração da Santa Ceia do Senhor, e Ele continuará a falar conosco. Amém? Lucas 24, vamos a partir do verso de número 13. Quem encontrar, eu peço que se coloque de pé, por gentileza. Lucas 24, 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada... Oremos, Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que é estar aqui, Senhor, na tua casa. E eu quero te pedir, fala conosco. Ansiamos, necessitamos por ouvir a tua voz. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Precisamos da tua orientação. Precisamos, Senhor, que derrame sobre nós sabedoria, nos dê discernimento, Pai, para que possamos prosseguir para o alvo que é Cristo, Senhor. Pai, nos ajuda e usa-me conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Versículo de número 13 diz assim: Naquele mesmo dia, que dia era esse? O dia em que as mulheres voltaram lá no sepulcro e não encontraram mais o corpo de Cristo lá. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Nesse momento, lendo este versículo, me chama a atenção que no mesmo dia em que as mulheres vão até o sepulcro e não encontram o corpo de Cristo ali, aqueles 2 vão a caminho de Emaús. E Emaús, que um dos seus significados é águas quentes, riacho quente, me traz ao pensamento uma sensação assim de busca de relaxamento. Pode representar aqui neste momento uma fuga da realidade que se apresentava diante deles, da dúvida que podia estar pulsando em vossos corações, porque mergulhar em águas quentes traz relaxamento, alivia o estresse. Quando estamos estressados, uma banheira com água quente nos alivia, até, o pensamento ruim até se dissipa. E aqueles homens, eles vão a caminho de Emaús, mas continua o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Nesse momento, eu vejo esses homens, eles se afastando de Jerusalém. Jerusalém aqui, nesse contexto, representa a comunhão, representa o local onde havia o mover de Deus, representa um local onde fluía a salvação. E aqueles homens estavam saindo deste local, seguindo para Emaús, que um dos seus significados também é algo incerto, um lugar de incertezas. E quantas vezes não estamos assim, meus amados? Quando em nossa Jerusalém, o local onde devemos estar, se apresenta algo difícil e queremos caminhar para Emaús. Queremos, muitas vezes, fugir do problema, entrar num lugar onde podemos relaxar, podemos esquecer os problemas, mas é um local também que traz incertezas.
Mas continua o texto, versículo de número 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O versículo de número 16, na sua parte final, diz: estavam impedidos de o reconhecer. Há momentos em que o nosso foco está mal ajustado. Jesus se aproxima deles, mas eles não conseguem reconhecer que era Jesus. Porque o foco deles estava no problema. O foco deles estava que Jesus foi crucificado, Jesus morreu, e agora o que faremos? Se só tu tens palavras de vida eterna, morreu. Foi crucificado, e agora? E quantas vezes em nossas vidas o nosso foco acaba se desajustando por conta de um problema? Uma situação difícil se apresenta, em vez de focarmos em Cristo, acabamos por focar no problema, e este foco errado nos leva para Emaús. Nesta noite o Senhor nos chama para voltarmos para Jerusalém, para voltarmos o nosso foco para Ele, para entendermos que o aparente problema, na realidade, tem propósito. A morte de Jesus naquela cruz tinha um propósito. Aquela morte representava vida, e vida eterna, vida em abundância. Mas olhamos para o problema, se olharmos somente para a morte, com os nossos olhos naturais, não vamos conseguir enxergar a grandeza daquela morte. E o que morreu em nossas vidas, que nos faz perder o foco? O que aparentemente está morto e não tem mais jeito, que nos faz perder o foco? A ponto de Jesus se aproximar e não reconhecermos como aqueles homens. Jesus nos traz essa noite para fazermos essa reflexão. O que está morto, o que morreu em nossas vidas, que faz com que muitas vezes não consigamos reconhecer Jesus. Mas continua, versículo de número 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Nesse momento, Jesus se vira para eles e pergunta: que é isso que vos preocupa? E Jesus nos pergunta nesta noite: que é isso que vos preocupa? Jesus, ele se interessa em saber o que está te preocupando. Jesus se interessa em ter diálogo comigo, contigo, com cada um de nós. Jesus, ele está te perguntando nesta noite: que é isso que vos preocupa? E aqueles homens não conseguem, mesmo com Jesus perguntando para eles, se dirigindo a eles, não conseguem reconhecê-lo. E mais, ainda questionam: mas tu não sabes, tu é o único que não sabes
o que aconteceu. E ali discorrem o que aconteceu. E olha o que diz versículo de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Meus amados, aqueles homens tinham uma expectativa errada em relação a Jesus. Quando eles falam que esperavam que fosse dele que houvesse a redenção de Israel, meus amados, eles mostram que não tinham entendido, compreendido a profundidade da missão do Senhor. Não tinha entendido nada do que o Senhor tinha ministrado sobre eles. E muitas vezes nós estamos assim, quando algo morre em nossas vidas, ficamos como quem pensa, mas Jesus não vai me dar vitória? Em Cristo eu não sou mais do que vencedor? Como assim? Eu pude receber uma derrota dessa? Como assim um diagnóstico desse? Uma palavra ruim, uma injustiça, uma decepção, uma rejeição? E Jesus nos pergunta nesta noite, o que é isso que vos preocupa? Precisamos entender que é necessário, muitas vezes, que algo morra para que algo novo viva em nossas vidas. E continua, versículo de número 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Meu amado e minha amada, quando o nosso foco está no problema e não em Cristo, não conseguimos entender, não conseguimos reconhecer o agir de Deus, ainda que saibamos a letra, ainda que venhamos a conhecer a Escritura, não conseguimos entender a profundidade do agir de Deus em nossas vidas, porque queremos focar apenas em Cristo sou mais que vencedor. Mas esquecemos que passaremos por aflições. E o que o Senhor diz que temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aqueles homens focaram só no positivo. Não, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Não, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aquelas mulheres testemunharam que o corpo dele não estava mais ali. Eles reconhecem que, de fato, ele não estava mais ali. Mas, mesmo assim, preferiram sair de Jerusalém e ir em caminho de Emaús. Muitas vezes está tão claro na nossa frente o agir de Deus, mas como o nosso foco está errado, não conseguimos perceber a profundidade do agir do Senhor. E o Senhor nos chama nesta noite e nos pergunta, que é isso que vos preocupa? Quantas não são as pessoas que vivem tristezas profundas? A depressão, que sim, pode ser fisiológica, questão hormonal, entre outras situações, mas pode muitas vezes a depressão derivar de um problema, de uma situação que se coloca diante da pessoa. E aí cada um reage de uma forma. E quando ocorre a depressão, tem que sim ter o tratamento clínico, sim, sem dúvidas. Mas muitas vezes ela ocorre porque só se foca no problema. E hoje o Senhor nos chama nesta noite, foca em mim.
Eu quero te trazer de volta para Jerusalém. Eu quero que você saia desse momento de olhos encobertos, que não conseguem enxergar o meu agir na tua vida. Te trazer de volta, abrir os teus olhos. O que é isso que vos preocupa a ponto de tirar o foco de mim? O Senhor quer curar vidas nesta noite, amém? Cura na alma. Há pessoas que estão deprimidas, estão com a sua alma sofrendo, porque só conseguem focar no problema. E aí eu não entro na questão clínica, porque nem sou profissional da área, mas sei sim que há sim a questão clínica e deve sim ser tratada. Mas também há a questão do foco errado. Pessoas que preferem só olhar para o problema e Jesus te chama a olhar para Ele nesta noite. Eu sei que é difícil, meu amado, minha amada. Eu tenho certeza disso, porque é natural que olhemos para o problema, afinal é Ele que está se apresentando para nós. Mas Jesus é maior que os nossos problemas. Jesus tem um propósito. Ali naquele problema, naquela morte, virá vida. Dali sairá vida. Dali sairá crescimento. Dali sairá transformação e principalmente dali sairá salvação de vidas. Então guarde isso em seu coração. Jesus tem sim o melhor para nós, mas vamos passar pelas aflições, mas que possamos reconhecer Jesus ao nosso lado. Jesus estava ali andando com eles e eles não o reconheceram. Jesus estava ali falando com eles e eles não conseguiam reconhecer. Esta noite nós temos que clamar ao Senhor que possamos reconhecer Ele em meio à angústia. Que possamos ouvir a sua voz e entender que é Ele falando conosco. O que é isso que vos preocupa? Versículo de número 26 continua. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nesse momento, Jesus começa a pregar para eles. E o que chama a minha atenção é que nem assim eles conseguiram perceber que era Jesus. E muitas vezes, o Senhor, Ele levanta pessoas para estarem falando conosco, trazendo uma palavra, ou uma situação, e não conseguimos perceber que é Jesus falando conosco. Porque o nosso foco está no problema. É noite de ajustar o foco. É noite de entregar a nossa preocupação ao Senhor. Depositar nos pés do Senhor as nossas angústias. Lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Para que o nosso foco reajuste e possamos manter o foco em Cristo. E possamos reconhecê-lo em cada situação. Porque por mais que eles estivessem saindo de Jerusalém e indo para Emaús, que não foi Deus que mandou ir, Jesus estava lá. E quantas vezes estamos fugindo porque não queremos encarar a situação que estamos vivendo? E Jesus vai e nos pega pela mão. Mas às vezes não conseguimos reconhecer. Porque a única coisa que queremos é fugir do problema. E não buscar em Deus a solução. E não buscar no Senhor o renovo para continuarmos. E continua o texto, versículo de número 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aqueles homens estavam fugindo. E quando Jesus faz menção de seguir adiante, eles o constrangem a ficar.
não porque o reconheceram, mas porque tinham medo. Porque já é tarde. Já é tarde. Vamos ficar por aqui? Meu amado e minha amada, nessa noite o Senhor nos chama a reconhecer Cristo no nosso dia a dia. Essa noite o Senhor nos convida a reconhecê-lo no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso falar e no nosso ouvir. É noite de entender que Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Deus não está conosco somente no dia da alegria em que tem todo mundo para te dar um tapinha no ombro. Mas Ele está conosco até a consumação dos séculos, seja na alegria, seja na tristeza, seja na bonança, seja na dificuldade. Porque glorificar o Senhor quando está tudo bem é fácil. Afinal, somos mais do que vencedores em Cristo. Mas hoje é noite de buscarmos no Senhor o renovo das nossas forças, para que possamos continuar glorificando ao Senhor em meio às dificuldades, em meio às aflições que passamos, para que possamos ter verdadeiramente bom ânimo. E continua, versículo de número 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Há momentos que Jesus está ali ao nosso lado e não percebemos. Ele fala conosco e continuamos não reconhecendo. Ele prega para a gente e ainda não reconhecemos. E aí quando aqui ele pega o pão, abençoa e dá, eles reconhecem a Jesus. Há pessoas que esperam um sinal. Tem que ter algo grandioso. Tem que acontecer algo diferente, sobrenatural, para que eu possa ver que Jesus está conosco. Jesus está conosco, acontecendo algo sobrenatural ou não, aos nossos olhos. Porque o sobrenatural, ele se move, mas nem sempre conseguimos ver. E por isso Jesus não está conosco? E por isso ele não nos dá a mão? Porque olhamos com os nossos olhos naturais e só conseguimos ver problemas? Dificuldades? Impossíveis? Impossibilidades? Precisa acontecer algo diferente para que a graça do Senhor se manifeste? Para que a presença dele se manifeste? Para que possamos reconhecer ao Senhor? Ou basta termos a certeza de que Ele é conosco? Não é preciso que chegue alguém aqui, pule, salte, faça sei lá o quê, para eu reconhecer que o Espírito Santo se move entre nós. Mas entendendo que Jesus é comigo, é contigo, é conosco, eu preciso ter essa certeza, eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. E às vezes queremos ver para poder crer que Jesus está ali. Mas na verdade nós temos que crer antes de ver. É disso que precisamos. E aqueles dois homens só conseguem perceber Jesus
quando ele abençoa o pão, e aí se lembram do que nós fizemos agora aqui, da ceia. Jesus fala conosco nesta noite, olha, eu não sou formatado. Eu ajo da maneira que tenho que agir. Eu sei como agir, qual é o melhor agir em cada vida, em cada momento. Não tem que esperar que seja, não tem que ser assim, porque um dia ele fez isso, um dia ele fez aquilo, porque com o irmão ele agiu assim, então na minha vida também tem que ser. Não. Crê somente. Crê somente. E você vai ver a glória de Deus. E continua o texto. Versículo de número 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Meu Deus! Eles se perguntam, não nos ardia o coração quando ele expunha as Escrituras? Quantas vezes Jesus está gritando? Estamos tão desligados de Cristo, porque estamos ligados no problema e não ouvimos a voz do Senhor. E o interessante é que no versículo 33 diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Mas lá não era tarde? Mas quando a gente deixa Jesus entrar na nossa casa, e Ele toma o senhorio das nossas vidas, o que parecia difícil, aos nossos olhos espirituais começa a se tornar realidade. Ainda que, sem saber, quando eles o constrange a estar com eles, na casa deles, quando eles convidam Jesus a estar com eles, e ali Jesus toma posição, os olhos deles são abertos. Precisamos convidar Jesus a estar conosco e dar a Ele o lugar de honra em nossas vidas. E aí os nossos olhos espirituais são abertos e conseguimos discernir e conseguimos olhar e crer que o milagre vai acontecer e crer que Deus tem o melhor. Ainda que para mim esse melhor não seja o melhor, porque na minha limitação humana não é. Mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. Quando aqueles homens deixam Jesus entrar, meu amado, as escamas caem dos olhos. Aquilo que não conseguimos enxergar, quando Jesus entra na nossa vida, a gente consegue enxergar. Quando a gente deixa Ele tomar o espaço que é dele nas nossas vidas, tudo muda. Então, logo os seus olhos se abriram, o texto diz, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Jesus nos chama nesta noite para voltarmos para Jerusalém. Tão logo os nossos olhos se abram, tão logo entendamos aquilo que Jesus tem para nós, qual é o propósito dele na nossa situação difícil, na nossa vida, voltamos para a posição da onde não devíamos sair. E é isso que o Senhor nos chama nesta noite. Olha, volta para lá onde eu te coloquei. Volta para Jerusalém. Eles estavam tentando fugir do problema. Mas quando os seus olhos se abrem, eles imediatamente vão para Jerusalém. Não importa a hora, vamos.
Não importa a circunstância, vamos. E continua, versículo de número 34. Os quais diziam, eles encontraram os outros reunidos, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles puderam compartilhar aquilo que eles vivenciaram. Interessante, eu acho muito interessante esse versículo 33. 35, melhor dizendo. Porque eles foram para Emaús no terceiro dia, onde eles já sabiam que não tinha sido encontrado o corpo de Cristo no sepulcro. E estavam pensando, entristecidos, mas não viria dele a redenção a Israel? Mas quando eles têm ali um encontro com Cristo, os seus olhos se abrem e eles têm experiência com o Senhor. A grandeza do Senhor é tão inimaginável que mesmo quando estamos indo para o lado que não deveríamos, mas quando deixamos Jesus entrar, quando conseguimos focar em Cristo de novo, vivemos experiências com o Senhor. Mesmo eu tentando ir para o lado que não é o que Jesus me mandou, Jesus permite que tenhamos um encontro com Ele. Eles estavam indo para Emaús. Qualquer homem natural pensaria, olha, eu não mandei ir. Quer ir, vai. Eu não vou. Mandei ir para lá. Mas Jesus foi lá ter com eles. Ou seja, Jesus, ele não desiste de nós. Podemos até, em algum momento, perder o foco. Mas Jesus, em sua graça, não desiste de nós. E ele se apresenta. E ele se revela a nós. E os olhos são abertos. E podemos compartilhar para edificação dos irmãos. No nosso caminhar, que possamos enxergar o agir de Deus, que possamos enxergar Jesus nas nossas vidas, que possamos dar espaço para o Senhor, para que tenhamos sim encontros genuínos com Ele, para que tenhamos sim experiências com o Senhor, porque Ele não desiste de nós. Porque somos falhos, meus amados. A situação parecia que não tinha solução. De repente, aqueles a quem eles seguiam não estavam mais ali. E agora? Cadê a nossa referência? O que faremos? Para onde iremos? Mas Jesus estava ali com eles. Jesus fez questão de estar ali com eles. E conversou. E sentou com eles. E pregou. E falou das Escrituras. Ou seja, o Senhor, Ele não desiste de mim. Ele não desiste de ti. Não importa que caminho você estava trilhando até entrar por essas portas. O Senhor te diz, olha, eu estou aqui. Olha, eu permaneço contigo, ainda que você olhe e esteja tudo seco, tudo morto. Eu continuo contigo. Continua o texto. Vamos agora, versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Eles ainda não tinham compreendido. Ainda vinha dúvidas. Ainda vinha medo.
E assim somos nós. Temos experiências com o Senhor. Podemos ver o agir dele, ele se apresentando diante de nós. E quantas vezes as dúvidas não latejam em nossos corações. Assim como foi com eles, é conosco também. Quantas vezes dúvidas se apresentam no nosso coração, medo, mesmo diante de tudo que já vivenciamos, de tudo que já aprendemos, ainda assim, não conseguimos compreender. E aí Jesus mostra as marcas da crucificação. E mostra que ele não era um espírito, mas ali carne. E eles podem ver que era Jesus. E aí pula para o versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. No nosso caminhar, meu amado e minha amada, muitas vezes não vamos compreender, mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nos ensinar. Mas precisamos estar atentos. Precisamos estar com nossos corações abertos para o Senhor. Aqueles homens já tinham testemunhado que o Simão pôde testemunhar. Ele apareceu para Simão. Olha, apareceu para nós a caminho de Emaús. Mas ainda assim, inicialmente, não compreendiam. Dúvidas vinham, natural do ser humano. Assim é em nós, não se sinta o menos espiritual, o menos crente, porque em algum momento dúvidas surgem. Mas abra o teu coração para Jesus nesta noite, para que Ele possa falar contigo, para que possamos entender, compreender o agir dEle, através, sim, da sua palavra. Porque a palavra do Senhor foi ministrada novamente. E aí eles puderam compreender as Escrituras. E continua o versículo 46. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, pois, na cidade. Porque foi necessário a morte e ressurreição de Cristo. Mas o nosso papel é pregar e sermos testemunhas a todas as nações, começando por Jerusalém. Permanecer em Jerusalém. Começando pela tua família, pela tua casa, no teu trabalho, na sua vizinhança, até que o Senhor te encaminhe para outro local. Permanecei, até que do alto venha a direção. Não mude de lugar, não saia da posição que Deus te colocou sem a orientação dEle. Permanecei, pois, em Jerusalém. Que é isso que vos preocupa? Quero chamar os irmãos do louvor. Que é isso que vos preocupa a ponto de pensar em sair da posição que o Senhor te colocou?
um diagnóstico, uma injustiça, uma decepção, uma dificuldade, um problema familiar. O que vos preocupa nesta noite? Que te faz pensar em desistir. Mas o Senhor te chama para permanecer na presença dEle. Até que do alto sejais revestidos de poder. Enquanto estamos em Jerusalém, no local onde o Senhor nos colocou, em meio à dor, em meio à dificuldade, o Senhor está nos tratando para algo maior. Que o Senhor irá nos preparar e nos levar. Porque temos uma missão nesta terra. Precisamos entender que a dificuldade é tratamento, é para o nosso crescimento. E amanhã, quando a aflição cessar, podemos testemunhar Jesus em nossas vidas. Podemos falar do amor dele. Mas só quando a aflição cessar, não. É hoje, é agora, porque eu te chamei para permanecer em Jerusalém, diz o Senhor. Eu te chamei para ser minha testemunha. Jesus morreu. Hoje já é o 3º dia. O que morreu e parece que não vai ressuscitar. O que morreu e que parece que é o fim. Jesus te chama para voltar à posição que Ele te colocou. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar. Enquanto estamos louvando, ore ao Senhor. O Senhor vai te dar o discernimento. Aquilo que o Senhor já falou contigo. Aquilo que o Senhor, o lugar que o Senhor já te mostrou para estar. Aquelas vidas que o Senhor já te mostrou para estar evangelizando, falando do amor dEle. Não desista, meu amado e minha amada. Não desista da tua família. Não desista daqueles que o Senhor colocou nas tuas mãos para ser testemunha dEle. Não saia da posição que o Senhor te colocou. Pode parecer que não tem mais jeito. Porque a morte, ela traz uma sensação de fim. Mas não importa. Jesus venceu a morte. E com Cristo podemos prosseguir. Porque cremos que Ele é o nosso Senhor. Cremos que Ele vai à frente. Cremos que Ele é conosco. Sabemos que nele somos mais do que vencedores. Ainda que a dificuldade se apresente, ainda que a dor seja grande, mas nós nesta noite queremos focar no Senhor e colocar diante dele as nossas angústias. Então, enquanto nós estivermos louvando, é momento de depositar aos pés do Senhor as tuas angústias, as tuas dúvidas, que são naturais. Não nos faz menos espirituais, porque em algum momento temos dúvidas. Mas em Jerusalém, no local de comunhão com os irmãos, o Senhor renova nossas forças, renova a nossa fé, e podemos continuar prosseguindo para o alvo que é Jesus. Então, nesta noite, deposita aos pés do Senhor. Fala com Ele, se abra com Ele. Ele, assim como Ele fez com aqueles 2 homens, Ele faz agora. Ele te pergunta: que é isso que vos preocupa? Fale com Ele. Aqueles homens estavam preocupados, atemorizados, e abriram seu coração para Jesus, ainda que não o reconhecessem. Foram sinceros.
Que possamos ser sinceros com Jesus nesta noite. Ele nos pergunta o que é que nos preocupa. Fale para Jesus. Ore com o Senhor. Fale com Ele.
nós te clamamos nesta noite. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus que se preocupa conosco. Tu és um Deus que é conosco no nosso caminhar. Deus, nós queremos colocar agora diante de Ti as nossas aflições. Senhor, aquilo que aos nossos olhos parece ter chegado ao fim. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ressuscita sonhos. Deus, faz tudo novo na vida dos Teus filhos. Pai, quantas vidas pensaram em desistir, porque olharam e viram morte. Palavras, Senhor, de desânimo, decepções, injustiças, rejeições. Mas nós sabemos que Tu és um Senhor que nos ama. Tu és um Senhor que é conosco até a consumação dos séculos. Senhor, nós queremos estar no local onde o Senhor nos colocou. Não queremos ir para lugar algum se Tu não fores conosco. Não queremos ir para lugar algum que Tu não tenha nos enviado. Queremos estar no centro da Tua vontade. Queremos nesta noite nos colocar em posição de fazer a Tua vontade. Haja o que houver. Senhor, ainda que dúvidas se coloquem em nossos corações, nós abrimos os nossos corações para Ti nesta noite. E declaramos que somos dependentes de Ti. Senhor, nós cremos que Tu és conosco. Ainda que em meio às aflições, por algum momento, pensemos em desistir, em parar, seguir outro caminho. Deus, obrigada porque, através da Tua palavra, entendemos que Tu és um Deus conosco. Entendemos que o Senhor não desiste de nós. Pai, obrigada por esse amor capaz de dar o Seu Filho para morrer e ressuscitar em nosso favor. Obrigada por isso. Jesus, muito obrigada. Toda a igreja de olhos fechados em oração. Nesta hora eu quero falar com você que em algum momento na sua caminhada com o Senhor se deixou levar para Emaús. Pensou em fugir porque os problemas se apresentaram diante de ti. E hoje o Senhor te trouxe aqui. E você pode perceber que Ele é contigo. Que as aflições virão. Mas o Senhor, Ele venceu o mundo. E precisamos ter bom ânimo. E Jesus, Ele renovou hoje as tuas forças. E você quer retornar para o caminho dele. Levante sua mão bem alto. Há alguém aqui que quer retornar para o lugar onde você estava? Levante sua mão bem alto para que eu possa te ver. Aleluias, glória a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra e te peço, completa aquilo que eu não pude falar. Senhor, em que em todo o nosso caminhar possamos perceber a Tua presença, a Sua mão, o Seu agir. Senhor, que não esperemos, Pai, que algo sobrenatural se coloque diante de nós, para que possamos saber que Tu és conosco. Porque mesmo em meio às aflições, às coisas difíceis, nós sabemos que Tu estás conosco, Tu não nos abandona. Por isso, Senhor, eu te agradeço e te peço, sê conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus.